Gazzepista sei stata molto chiara, oggettiva e centrato pienamente. Hai posto sul tavolo una serie di questioni che magari sono conosciute ma sono fondamentali, no? Soprattutto la polverizzazione della critica, cosa dà oggi legittimità, riconoscimento. Mi ricordo un po' negli anni '80 Lyotard già denunciava questi fenomeni parlando della condizione postmoderna, poi oggi con le reti sociali eccetera Volevo solo spezzare almeno una lancia a favore del Ministero italiano che concede dei fondi attraverso i bandi per la traduzione, sono uno strumento importante, si può discutere magari le logiche che presiedono l'attribuzione di questi fondi, quali opere vengono privilegiate o meno, però magari è opportuno ricordare quello che poi insomma, lo Stato italiano fa. Io adesso lascio la parola a David è stato protagonista proprio in questi giorni con l'incontro con Sandro Veronesi, era un piacere di trovarlo oggi, parlavamo dopo qualche anno, non abbiamo neanche capito quanti esattamente, ma appunto queste occasioni servono anche per questo, no? Per mantenere un dialogo tra noi. Grazie David per aver accettato l'invito e ti ce la parola. Grazie carissimo. Prima di tutto vorrei ringraziare l'opportunità di fare parte di questa giornata sulla traduzione, perché è un'attività che ci coinvolge quotidianamente, no? E appassionatamente. E vorrei ringraziare pure a Marco Maric e tutti quanti che lavorano qua all'istituto. E poi sono molto contento di ritrovare i carissimi amici, ringrazio Andrea, Alejandro, Patrizia e Prisca. Il mio testo che vi ho preparato è un testo bilingue, la prima parte in italiano, la seconda parte in portoghese, perché visto che è un evento sulla traduzione è interessante sentire un po' le differenze. Eu vou colocar um pouco, fiquei muito instigado pelo problema que foi nos colocado em torno do cânone, das manifestações, das tendências, dos movimentos, e decidi fazer um pouco um percurso pelo passado, um passado recente, no entanto, dada a velocidade do tempo em que vivemos, já bastante distante. E para compartilhar com vocês, per condividere qualche manifestazione che magari la maggior parte qua non conosce, sobre a presença da literatura italiana, figuras importantes da tradução, para compreender como a literatura italiana vem ao longo das décadas circulando em nosso sistema cultural, em nosso âmbito cultural brasileiro. Allora, Cesare Pavese e Elio Vittorini, nello scorso secolo, ponevano un problema di non poco conto, quello del valore di uno scrittore, dentro un tempo di più o meno lunga durata, inevitabilmente sottoposto per le più diverse ragioni ad oscillazioni anche violente, non solo nel gusto dei lettori, ma anche nelle storie letterarie. Ecco, il gusto dei lettori, il giudizio dei critici, la ricostruzione degli storici, sono tutti fattori che contribuiscono di fatto alla costruzione del valore letterario. Un valore che, anche quando lo si riferisca ad un'opera o ad un autore, non può non sdoppiarsi. E lo si dice in un senso solo metaforicamente marxiano, in valore d'uso e valore di scambio. Valore d'uso, in quanto traducibile negli indici classici di bellezza e verità. Valore di scambio, facilmente interpretabile nei termini di un successo di pubblico che certo nel nostro secolo ha avuto e ha inevitabilmente a che fare con le leggi del mercato. Prisca acabou de falar neste ponto. Ma anche in una prospettiva più larga investe il fenomeno ben più complesso della ricezione. Entro tale prospettiva la questione del canone letterario non può prescindere da quella del valore.
il canone come regola. A parlare per primo di canone, canon, dal greco, fusto, fusti, la stessa parola in portoghese, vara, bastone dritto e lungo, in modo coerente e articolato, è stato probabilmente lo scultore greco Policleto, V secolo a.C., in un'opera dedicata al tema sin dal titolo, il canone di Policleto. Come potete vedere non era molto creativo, no? Assai diffusa nell'antichità, ma andata quasi completamente perduta, tranne qualche frammento. Per tale ragione, l'impresa più importante è costituita senz'altro dai 10 libri dell'architettura di Vitruvio, I secolo a.C. Tra Policleto e Vitruvio non mancherebbero altri autori da nominare. Quel che qui occorre sottolineare, però, è un aspetto molto preciso. Si tratta di scultura o di architettura, la nozione di canoni a cui si fa riferimento implica sempre una serie di norme che prescrive un sistema di misure e proporzioni da applicare nella creazione di un'opera d'arte. Poco importa se ci esercita su un corpo umano o su un edificio oppure su un testo o su una poesia. In questo senso la bellezza, no, qua faccio qualche salto perché è un discorso molto più lungo. Ora il canone è l'autorità che lo pone. Prima vi dicevo del canone in quanto valore, ora il canone è l'autorità che lo pone. Un altro significato che ha assunto subito la nozione di canone è quello che in qualche modo lo lega al concetto d'autorità. Più chiaramente non c'è canone senza un'autorità che lo ponga, ma la questione si fa più interessante quando si passa ai cosiddetti libri canonici, e cioè quelli ritenuti ispirati da un'autorità spirituale quale la Chiesa, in opposizione a quelli non riconosciuti, e cioè gli apocrifi, secondo una norma o canone appunto che attesta tutto ciò. La Bibbia, insomma, va a costituire il primo grande canone della cultura occidentale, e non sarà casuale il fatto che in ambito filologico si impieghi il termine di canoni per indicare un corpus di opere di un autore che vengono riconosciute come autentiche. Il canone occidentale, nonostante lo sconfinato idealismo di coloro i quali vorrebbero spalancarlo, esiste proprio allo scopo di imporre limiti. Prima Alejandro ci diceva il passer è il trasgressore, rompe i limiti. Ha lo scopo di porre limiti, di fissare un metro di misura che è tutto fuorché politico e morale. Ecco il punto. C'è un bellissimo libro di un critico italiano chiamato Fausto Curi, sotto il titolo Canone e Anticanone, nel quale diciamo che implica una costituzione del canone e l'importanza del rapporto dialettico tra scrittore e lettore. Dice Fausto Curi, è l'uso che si fa di certi scrittori, infatti, che finisce per costituirli in canone. Ebbene, como tais questões aparecem em nosso contexto, aqui no Brasil, nos últimos 80, 90, 100 anos. Vamos lá. Antes disso, em 2022, pouquíssimo tempo atrás, uma crítica, professora e curadora de arte argentina, bravíssima, chamada Andrea Junta, ha publicato um livro chamado Contra o Cânone, Arte Contemporânea, um Mundo Sem Centro, que foi publicado pela pesquisadora e estudiosa Eleonora Frankel, pela editora Nave. E ali, neste livro, a sua tese é que a ideia de cânone deliberadamente obedece a modelos de modernização ou transculturação.
No entanto, ela prefere falar de vanguardas simultâneas. E simultâneas não no sentido dela simultaneità do futurismo italiano, e tampouco da simultaneisme, do cubismo francês. Mas ela diz muito mais áreas de contato. Quais são as áreas de contato? Trata-se, portanto, de uma história da arte concebida a partir da horizontalidade e não da verticalidade. Passo agora a algumas experiências simultâneas de contato, áreas de contato, propiciadas por diversos atores e suportes aqui no Brasil, no que diz respeito à literatura italiana traduzida crítica e criativamente. Em 1940, Manuel Bandeira publicou Noções de História das Literaturas, publicado pela editora Fundo de Cultura Brasil-Portugal. Um livro pouquíssimo conhecido, pouquíssimo estudado. O poeta estuda a literatura de cada país desde os primórdios até o momento da escrita do livro, o seu momento contemporâneo. Ele acolhe literaturas grega e latina, provençal, francesa, italiana, espanhola, inglesa, alemã, holandesa, russa, polonesa, nórdicas, além daquelas asiáticas, hindu, assírio, babilônica, persa, chinesa, japonesa, hebraica, árabe, bem como a portuguesa, brasileira, hispano-americanas e norte-americanas. Olha a quantidade de coisa que ele mobiliza. É um livro enorme. E o faz a partir de um dado muito interessante, e o faz a partir da influência exercida sobre a nossa cultura. Como é que essas literaturas exercem uma influência em nossa cultura? Em relação à cultura italiana, por exemplo, ele faz um percurso que vai da escola siciliana até Pirandello. Uma outra zona de contato. O professor e crítico Alfredo Bose publica Céu e Inferno, Ensaios de Crítica Literária e Ideológica, em 1988, que sai pela editora Ática de São Paulo. A segunda parte do livro é justamente intitulada Intermezzo Italiano. Lemos ensaios dedicados a Verga, Pirandello, Svevo, Moravia, Carlo Emilio Gadda, Ungaretti, Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini, Bose, Dante, Gramsci, Eco e Croce. Embora ele não faça um percurso de leitura ao lado, em companhia dos tradutores, ele os cita um pouco en passant, mas cria questões muito interessantes da recepção dos textos, dos romances, dos poemas desses atores. Em 1985, bem pouco tempo antes da publicação do livro de Bose, o grande crítico e filósofo Benedito Nunes organiza e apresenta Poesia Completa, Poesia Traduzida, de Mário Faustino, pela editora Max Limonade de São Paulo. E ali lemos poemas traduzidos de Dante, Vita Nuova, Guido Cavalcanti e Leopardi. E não apenas lemos as traduções, mas lemos também os textos críticos escritos por Mário Faustino sobre a sua prática tradutória em companhia destes poetas. Para falar de Dante, nós também temos o grande Dante Milano, poeta brasileiro que, ao completar, morador do Leme, por muitos anos, que ao completar, quando apenas completou 50 anos de vida, teve pela primeira vez seus poemas reunidos em livro, chamado Poesias, que haviam sido anteriormente publicados apenas em revistas e suplementos, como o Boletim de Ariel, Autores e Livros. Neste último, Dante Milano, publica a tradução do Canto V do Inferno e outros dois cantos, o Canto 25º e 33º, publicados nos Cadernos de Cultura, editados por Simeão Leal, no Ministério da Educação. Dante Milano também escreveu um breve estudo sobre o verso dantesco e sobre a poesia de Leopardi. Em 1982 e 1985, Augusto de Campos publica Mais Provençais, sob a rubrica da Noa Noa, da grande editora, da heróica editora de Cléber Teixeira, em Florianópolis, com uma tiragem de 600 exemplares.
em páginas soltas e bilíngue. E como aponta o poeta tradutor Augusto de Campos, dizia: é a única versão poética para qualquer língua de todas as 18 canções de Arnaud Daniel. Este material constitui a primeira parte de Invenção, livro publicado por Augusto em 2003, com o acréscimo de outros cantos atribuídos a Arnaud e Aurenga, além de cantos de Dante e canções de Cavalcante. Também lemos nessa reunião 6 cantos completos da Divina Comédia, 4 do Inferno e 2 do Purgatório. Não podemos nos esquecer, nesse movimento que eu estou apresentando para vocês, entre concentração e dispersão, uma outra experiência muito rica, que são as traduções publicadas pelo Clube do Livro, entre 1943 e 1989. Como, por exemplo, ali, nessa coleção, foram publicados Marrocos, de Edmundo Amiches, tradução de Manuel Pinheiro Chagas, A Feiticeira, de Máximo D'Azeglio, tradução de Everardo Dias, tradução de O Anjo Negro, de Guglielmo Giannini, tradução de Milena Rosselli, 61, Um Homem Acabado, de Giovanni Papini, tradução de Antônio Tisi, em 45, e, incrivelmente, As Viagens de Marco Polo, tradução de Nisi Meira, em 1950, e depois surgiu em 1989, justamente na última fase do Clube do Livro, tradução de Jonas Pereira dos Santos e José Antônio de Andrade, com pós-fácil de Carlos Guilherme Mota. Ainda nesse movimento, nós temos a importância incomensurável e muito pouco sabida e discutida da poeta Henriqueta Lisboa, que em 1969 traduziu 10 cantos do Purgatório, os quais foram publicados no caderno número 7, de 69, do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro de São Paulo. Cadernos como estes aqui, que hoje encontramos, por exemplo, em diversos sebos pelo país. E ali, com o título, saiu Henriqueta Lisboa, Cantos de Dante, Traduções do Purgatório. Depois, no livro Henriqueta Lisboa, Poesia Traduzida, publicado em 2001 pela editora da UFMG, com a organização de Reinaldo Marques e Maria Neida Victor Farias, e foram incluídos também os cantos 3, 5, 21 e 30 do Purgatório, que foram posteriormente encontrados no arquivo dela, traduções essas que eram datilografadas por Henriqueta Lisboa. Todos esses materiais estavam em seus arquivos. Além disso, Henriqueta também traduziu alguns poemas de Ungaretti e Pavese. Outra grande contribuição à literatura italiana traduzida em nosso país foi dada por editores de revistas e blogs literários. Eles que acabou de falar sobre isso. Vou falar de alguns casos para vocês que foram fundamentais para que a literatura italiana ganhasse, pouco a pouco, mais espaço em nosso país. Como, por exemplo, a revista Inimigo Rumor. Eu trouxe o 4º exemplar. Revista de poesia, editada por Carlito Azevedo e Júlio Castanhon Guimarães, a partir de 1997, publicada pela editora Sete Letras. A partir do 7º número, Júlio foi substituído por Augusto Massi, editor, poeta. Depois, outras pessoas fizeram parte do corpo editorial, quando a revista passa a ser coeditada pela editora portuguesa Cotovia e pela Cosac Naif. Teve uma duração de 10 anos, chegando ao número 20, e agora acaba de ser retomada, com um novo número. Em alguns de seus números, lemos poetas italianos traduzidos por poetas brasileiros, como é o caso do número 4, de abril de 98, com poemas de Humberto Saba, traduzidos por Júlio Castanhon Guimarães. Entre 2002 e 2004, Eduardo Sterzi e Tarso de Mello editaram a revista Cacto, esta aqui, que tem um projeto gráfico muito bonito. Com apenas 4 números, já no primeiro líamos 2 sonetos de Dante, de Vita Nuova, traduzidos por Sterzi, além do poeta Vince Fasciani, traduzidos por Prisca Agostoni.
que não é um poeta italiano, mas que, né, escrevia em italiano. Ainda no começo dos anos 2000, agora eu estou falando de acontecimentos muito, muito recentes, mas que já entraram numa espécie de ostracismo. Acompanhamos o surgimento da Sibila, revista de poesia e cultura, periódico que Regis Bomentino co-dirigiu com Charles Bernstein. Regis Bomentino, que faleceu há um mês atrás, né? E que teve uma importância em Roma, faleceu em Roma, e que teve um papel fundamental para a divulgação da poesia, não só italiana, mas de diversas culturas em nosso país. Entre os anos de 2001 e 2006, Sibila publicou números impressos, tornando-se uma revista eletrônica e website depois de 2007. Ali lemos poemas de Amélia Rosselli, traduzidos por Aurora Bernardini, poemas de Elisa Biagini, com tradução também de Aurora e Regis, poemas de Emilio Villa, aqui estão, né, o queridíssimo poeta de nosso querido Andrea, Eugenio Montale, traduzidos por Haroldo de Campos e Aurora Bernardini, sonetos de Francisco Petrarca, com tradução de Vasco Graça Moura, poemas de Giorgio Caproni e Nani Balestrini, com tradução também de Aurora, poemas de Enrico Testa, com traduções de Patrícia Peterle, poemas de Pasolini, traduzidos por mim, poemas de Valério Magrelli, com tradução de Prisca. Ainda, e já estou quase concluindo, a editora brasiliense, fundada em 1943 pelo grande Caio Prado Júnior, Monteiro Lobato, nos primeiros anos de funcionamento, Arthur Neves e pela escritora Maria José Dobré, publicou a Brasiliense, entre outros, A Itália Contemporânea e Suas Origens Morais e Intelectuais, de Carlo Sforza, de Inácio Silone, Il Segno Sotto la Neve, 1941, publicado aqui em 47, sob o título de A Semente sob a Neve. As Viagens de Marco Polo, chegou também em 44. O autor italiano, cujas obras foram mais prestigiadas pela editora brasiliense, foi sem dúvida pelo Paulo Pasolini. As pequenas editoras que ainda, aqui e acolá, quando podem, e sobretudo mediante editais de cultura, podem publicar, né, um livro estrangeiro. Complementar uma coisa que você disse, deve bem rápido também, Andrea. É sintomático que, por exemplo, na Suíça, né, que a Suíça italiana traduz uso da literatura italófona, há um programa de fomento muito, muito bom de tradução. Mas está um debate muito aceso em curso, porque até nesse órgão de fomento, que é tipo a Biblioteca Nacional, de uns anos para cá mudaram os parâmetros e decidiram só financiar autores vivos. Não vou comentar, mas acho que tem a ver com essa ideia de que interessa às editoras no mundo que o autor vá, a autora, promover. A palavra promoção, ela está muito atrelada hoje a um sim numa editora. E essa promoção você tem que vendê-la, a palavra é muito feia, mas junto com a proposta, o autor está disposto. Quantos anos tem o autor? Uma pergunta que já me fizeram. Viajaria? Não sei. Eu estou propondo a tradução. Eu estou propondo um pacote de turismo para ele vir conhecer o Rio. Assim, brincando, né? Mas assim, é isso, é promoção. Então são elementos que interferem muito nessa proposta. Por isso que eu raramente proponho quando tenho tudo uma prévia, sabe? Ou então vou pelas outras editoras, assim. Io ia jogar o Davi na fogueira, mas a Elícia já se saiu muito bem, porque você trouxe um aspecto muito importante, né, que não é de se espantar como editora recurso projeto, desde que haja um projeto editorial, até a ideia de construir um capital simbólico. Isso seria uma garantia, iria a um encontro, porque senão o mercado vira esquizofrênico. O problema é que a gente está discutindo, cada um de nós tem uma proposta, justamente recuperar tudo aquilo que já entrou, revisitar esses percursos. Então, acho muito importante. O problema pode ser que a editora não tenha mais um projeto e fique orientada apenas por lógicas assim, extemporâneas, escatológicas, porque é absolutamente legítimo também. Então, muito interessante. Gente, desculpa, eu acho que agora vamos
tomar um café, uns 15 minutinhos, a gente volta e vamos continuar nessas discussões. Obrigado, por enquanto, pela atenção. Obrigado.